Boa noite mais uma vez, queridos. Abram comigo a palavra de Deus. Josué. Josué, capítulo 11. Josué 11, versículo 20 e 23, para começar. Josué 11, 20 diz assim: Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração. Para quê? Para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Versículo 23. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da terra. Abra agora para mim Êxodo 3. Vamos ler uma passagem maior. Vou deixar lida toda a passagem de uma vez, que depois ela é só uma contextualização dela. Então, Êxodo 3, do versículo de 7 a 20. Êxodo 3 é uma história muito conhecida, mas eu preciso lê-la novamente. Êxodo 3, 7 diz assim: Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Versículo 15. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. Versículo 18. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force. Versículo 20 para terminar. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair.
Senhor, essa é a tua palavra, essa é a tua verdade, ela é que nos liberta, que nos traz entendimento. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos alcance nessa noite, com essa palavra revelada, para a glória do Senhor. Amém. Pode sentar, queridos. Mais uma vez, orando e lendo a palavra do Senhor, a passagem que me chama a atenção e que me chamou a atenção para desenvolver essa pregação foi a de Josué 11, 20, 22, 23, que eu li também para vocês no início. E é uma história muito conhecida, a história do povo de Israel sendo liberto do Egito. O povo clama por Deus, Deus promete libertá-los, Deus levanta Moisés para poder tirá-los e libertá-los daquele lugar. Ele promete uma terra nova, uma terra vasta, aonde mana leite e mel. Mas Deus solicita nesse tempo também, para este povo também, obediência a Ele. E Ele promete fazer maravilhas, porque as pragas são maravilhas do Senhor, feitas no meio do povo, para que então os inimigos libertassem o povo de Israel. Muito conhecida a história, nenhuma novidade até aí. Acredito que na realidade a palavra nada é novo, né? Não há nada novo debaixo do sol, do céu. E a gente apenas precisa entender um pouco mais a cada dia naquilo que o Senhor nos revela. Então, pegando esse entendimento e esse assunto no sentido de que o povo de Israel estava opresso, estava lá escravo, né, do povo do Egito, eu já concluo uma coisa: a libertação da escravidão e a promessa dos benefícios vindouros pertencem ao Senhor. Eu não consigo, você não consegue, ninguém conseguiu libertar o povo escravo das mãos do povo do Egito. A única pessoa que foi capaz de libertar o povo da escravidão foi Deus. E a única pessoa capaz de prometer a eles uma nova terra também foi Deus. Então Deus promete, Deus liberta e Deus promete benefícios. Mas a conquista e a tomada de decisão em direção ao que Deus prometeu pertence a nós, homens. A Deus pertence a libertação e a promessa. A nós pertence a conquista e a tomada de posição em direção a que o Senhor nos falou que devemos ir. E aí então, se você entende um pouco do Antigo Testamento, você vai entender que para se expulsar um inimigo de um lugar que ele ocupava, era preciso então que você entrasse em batalha contra ele, e no momento em que você entra em batalha, quando você vence o inimigo, tudo que era dele começa a te pertencer. A casa, os bens, o animal, tudo que era do inimigo que você lutou e conquistou, passa a ser seu. E aí então, há uma conquista também que você usufrui por ter lutado contra o inimigo. Há bens, há benefícios que você tem porque você confrontou com um inimigo e esse inimigo foi derrotado e a partir dali tudo te pertence. Então, o processo de conquista de algum lugar precisa que eu vá até o inimigo e lute contra ele para conquistar aquele lugar que Deus me deu por direito, que Deus falou que era meu. E eu começo te perguntando, existe uma promessa para você? O Senhor te promete, não é a sua vontade de conquistar uma coisa não. As promessas que o Senhor te deu, na promessa que o Senhor te deu, existe uma caminhada. Ele falou assim, olha, eu vou te libertar para você poder conquistar. Mas é preciso que você caminhe em direção, lute contra o inimigo e se beneficie daquilo que o inimigo juntou. Esse é o resumo da pregação. Esse é o resumo. E eu fiquei impressionada com no seguinte sentido. Quantos de nós temos agido na direção que o Senhor nos mandou ir? Ele nos deu uma promessa. Na promessa tem que ter uma caminhada. Nessa caminhada tem que enfrentar o inimigo. E na hora que você enfrenta o inimigo, você usufrui do bem. Mas quantos de nós está saindo do lugar em direção à promessa que o Senhor fez, desejosos de enfrentar o inimigo para usufruir do bem? Não. Apenas desejamos usufruir dos benefícios, sem ter que passar pelo processo todo de conquista para chegar lá. Amém, queridos? E aí então, quando eu preciso partir em direção ao inimigo para tomar posse do que o Senhor me prometeu,
o Senhor... Deixa aberto de novo a Bíblia em Josué 11, 20. Essa passagem que é realmente a que eu quero trabalhar com ela. O Senhor, então, quando Ele fala assim, olha, eu vou te fazer algo, eu vou te levar a tal lugar, eu vou te fazer conquistar, eu vou te fazer ser alguma coisa, qualquer coisa que seja. Não estamos limitando a bens materiais. Aquilo que o Senhor prometeu na sua vida. No momento em que Ele promete que você vai conquistar, para que você chegue até lá e conquiste aquele lugar, Ele vai precisar levantar os inimigos para vir contra você. Ah, não, Deus, assim não, né? Assim não vou querer, não. O cara vai vir contra mim, sim. Porque é vindo contra você que você os derrota e que você toma posse. Estamos querendo usufruir dos benefícios sem participar das lutas da conquista. Então ele fala o seguinte em Josué, vou ler novamente aí, 11, 20. Pois o próprio Senhor endureceu o seu coração para guerrear contra Israel. Deus libertou o povo lá atrás da mão de Faraó, chamou Moisés para ajudar e disse para ele assim, olha, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. A terra, conforme nós lemos lá em Êxodo, está falando que a terra pertencia aos cananeus, jebuseus, ferezeus, a terra era deles, eles habitavam nela. Deus falou assim, ó, vem cá fulano, eu vou te dar uma terra aqui, vem cá, aquela terra que está lá, ó, é sua. Mas tem gente habitando lá. Tem gente morando lá. Aqui, pode ir lá, toma posse daquele lugar que é seu. Vou esperar Deus matar todo mundo para depois eu tomar posse. Não. Ele está falando assim, vai lá, briga com o inimigo, eu já te dei a vitória. É preciso que você caminhe em direção ao lugar da conquista. Já te libertei, já te dei a promessa, estou te garantindo vitória na guerra. Mas tem que entrar na guerra. Não dá para fugir da guerra. Parem de querer conquistar sem ter que lutar. Ah, você me amaldiçoando. Não, estou dizendo apenas que Deus nos garante a vitória. Mas os nossos passos em direção a essa conquista somos nós quem damos. E ele diz então aqui, olha, ele endureceu o coração do inimigo para lutar contra o povo de Israel. Para quê? Para que o povo de Israel destruísse totalmente, exterminando sem misericórdia. Acaba com todos os inimigos, não é para ter misericórdia de inimigo. Deus levantou o inimigo para vir contra você, para você guerrear e conquistar. Amém, irmãos? E quando você estiver indo em direção ao inimigo para exterminar, ele fala para o pessoal assim, não tenha dó. Ó, que ruindade. Isso se chama inimigo. É inimigo. Não é para ter dó de inimigo. Não, mas esse discurso é muito pesado no dia de hoje. Quais são seus inimigos? Quais são as promessas? Quais são as conquistas? E quem tem se levantado contra? Muitas vezes nós mesmos. Muitas vezes nós mesmos impedimos com a nossa pouca fé de caminhar em direção ao rumo que o Senhor tem para nós. Às vezes um parente muito próximo é o nosso inimigo que nos impede, nos falando palavras negativas que nos levam para baixo e que não nos deixam vislumbrar e enfrentar o mal. Às vezes, a nossa própria cidade, a nossa própria cultura. Qual é o seu inimigo? Mas se o inimigo está se levantando contra você, já te dou uma dica. Olha os bens que ele tem. Vai ser tudo seu. Se Deus levantou, te deu uma promessa, e no meio do caminho Ele te levantou para algum inimigo para vir contra você, os benefícios serão seus. Não estou falando só de finança. Não estou falando de bem de terra, como era o caso deles, de conquista de terra. Estou falando de, eu tenho dificuldade em determinado lugar. E quando você vence o medo, quando você vence a apatia, quando você vence a preguiça, conquistas virão, porque você lutou e você conquistou e você venceu. Amém, irmãos? Estão compreendendo? Os inimigos que vêm contra você, eles podem no primeiro momento parecer que vão te destruir. Mas quando você perseverar em lutar, vendo e crendo na promessa que o Senhor tem, e na conquista que você terá, porque Deus te prometeu, tudo aquilo que pertencia ao inimigo passa a ser seu. Então, é o próprio Senhor que endureceu o coração.
O próprio Senhor prometeu ao povo de Israel que alcançaria aquelas terras. Nesse momento, o próprio Deus endurece o coração do povo para vir contra o povo de Israel, para guerrear, para que eles pudessem então tomar posse daquele lugar. Todas as batalhas são do inimigo? Todos os levantes são do inimigo? Não. Tem gente reclamando de inimigo que levanta, que a bênção virá depois. Tem gente achando ruim daquelas pessoas que vêm contra você, mas que são enviados de Deus para você tomar posse da bênção que vem a partir dela. A partir daquela situação, a partir daquele momento, a partir daquela dificuldade que você enfrentou. E aí então, quando um inimigo se levanta contra você, o que você enxerga? Ah, lá vem aquela situação de novo, lá vem aquele problema de novo. Você enxerga derrota, vergonha, assolação, ou você consegue enxergar o que você vai vislumbrar quando você derrotar aquele inimigo? Ou você consegue ter olhos de fé e ver, pode vir, meu filho, que se Deus falou que eu posso fazer, eu vou na força do Senhor, e quando eu conquistar, olha a quantidade de bênçãos que eu terei conquistado. Fé, alegria, disposição, vontade, qualquer coisa. E bens também financeiros, e conquistas financeiras também. Queridos, Deus te usa para eliminar os inimigos dele, os inimigos de Deus. Os cananeus, os heveus, os perezeus, os jebuseus, eles não eram obedientes a Deus, se tornaram inimigos de Deus. Deus vai pegar você para ir contra e lutar contra os inimigos de Deus. Mas sabe o que Deus vai fazer? Vai pegar o inimigo para gerar em você conquistas. Ele vai usar do inimigo para gerar em você bênçãos. Ele vai usar do inimigo para gerar em você crença naquilo que pode ser melhor e maior. Aí meu olhar com o inimigo até muda, né? O inimigo estava muito pesado, de repente, falou assim, bom, se ele está vindo, eu vou conquistar algo, porque o Senhor me falou que eu vou chegar lá. E se eu vou chegar, amém. Pode vir, porque vamos acabar logo com essa batalha e termina com isso. A gente costuma orientar crianças quando elas precisam tomar vacina. Ah, vai doer? Jogue aberto, vai doer. Ah, vai ficar dolorido? Vai. Mas é bom para você. Então é melhor que você enfrente rápido a situação. Vamos embora, entra rápido no consultório, aceita rápido a vacina e passa logo. Dessa mesma forma seria interessante que nós fizéssemos. É para enfrentar? Então vamos logo. Enfrenta rápido, passa a dor logo, passa a dificuldade, passa o dolorido rápido, porque vai ter batalha, vai ter guerra, vai ter luta. Mas o Senhor falou, eu estou contigo, pode ir. Eu te dou a vitória, pode ir. Amém, queridos? Então, assim, qual de nós, quando está em frente de um inimigo, de uma situação difícil, começa a olhar os benefícios que ganharemos depois disso? A gente só para no peso, só para na dificuldade, só para na labuta, só para no tanto que vai sugar de mim. Mas se você vencer aquilo, se você permanecer lutando contra aquilo até conquistar o que Deus te prometeu, quantos ganhos você terá? Quantos ganhos serão realmente impactantes na sua vida? Então, nosso olhar precisa mudar de algo que olha para o inimigo como alguém que avassala a sua vida, que acaba com a sua vida, com um inimigo que te fortalece e te estrutura para poder conquistar aquilo que o Senhor falou. Um outro detalhe interessante é que, então, eu não preciso ter medo de grandes opositores, de pessoas que se levantam com grandes poderes. Porque Deus manda Moisés ir enfrentar o próprio faraó. Mas quem sou eu para poder enfrentar o faraó? Olha quem era faraó no contexto todo histórico daquilo ali. Quem sou eu para enfrentar? Mas um ensinamento eu tenho na situação de Moisés, que diz o seguinte, eu preciso primeiro enfrentar e ser liberta, para que depois eu possa conquistar as coisas terrenas. Deus dá a seguinte instrução para Moisés, vai até Faraó e liberte o povo. O povo não recebeu a promessa de conquistar a terra antes de ser liberto da escravidão. É necessário que nós nos libertemos primeiro da escravidão, para que depois consigamos lutar e enfrentar o inimigo e tomar posse da bênção daquilo que o Senhor nos prometeu. E isso inclui também as questões das terras, dos bens, das roupas, da prata, do ouro, daquilo que o Senhor deu para o povo de Israel.
Então, volto para nós a pergunta. Você primeiro, tem muita gente desejando conquistar muitas coisas, muitos bens, muitas coisas, não sei nem dizer mais. Mas às vezes está com o coração ainda ferido, está com o coração sem conseguir perdoar, está com o coração sem conseguir viver o Evangelho e quer conquistar bens. Eu queria tanto ser alegre, eu queria tanto ser otimista, eu queria tanto ser um tanto de coisa, mas a fé ainda não foi trabalhada. A confiança ainda não foi trabalhada, o amor ainda não foi lapidado. É preciso que nós trabalhemos primeiro, lutemos contra as autoridades que amarram a nossa vida. Faraó escravizava o povo, o que te escraviza? Depois de liberto dessas amarras, que a autoridade nos prende, nós temos condição de ir em direção à promessa do Senhor e conquistar os outros bens terrenos, de relacionamento, de dificuldades. Estão entendendo, irmãos? Há uma sequência de fatos. Não adianta eu querer desejar todas as coisas nesse mundo se a minha vida ainda está amarrada em algumas coisas. Sabe por que muita gente não conquista muitas coisas? Porque ainda é avarento, porque ainda é egoísta, porque ainda é medroso, porque ainda é temeroso, porque não confia no Senhor, não foi liberto das suas mazelas, para que pudesse dar um segundo passo. É preciso então que nós deixemos ser usados por Deus, para ser boca de Deus, como Moisés foi, para chegar até as autoridades e dizer, olha, liberta o povo. Quantos trabalhos, quantas ações, quantas atitudes nós podemos fazer que ajudam as pessoas a serem libertas? Aconteceu aqui ontem em Veredas. É uma das ferramentas que o Senhor usa para ajudar as pessoas a serem libertas das suas almas, para que elas consigam caminhar em direção às suas conquistas. Quantos trabalhos, quantas conversas são necessárias que aconteçam para que possamos conquistar outras coisas? E aí Deus então diz para Josué que não era para ter misericórdia do inimigo. E aí as pessoas se enfrentam as situações, vão até as autoridades, recebem a libertação, seguem em direção, no meio do caminho lutam contra os inimigos, quando a hora de tomar posse, que é a hora de aniquilar todo o mal. Deixa só esse pedacinho aqui, deixa só essa roupa aqui. Essa roupa aqui é boa. Deixa aqui só essa idolatria nisso aqui, deixa só isso aqui. Não. É para acabar. O que pertence ao inimigo não é para perpetuar em sua vida. Se Deus mandou acabar com o povo, é porque não era para guardar nada. Aqui no caso, ele deixou na saída do Egito roupas, ouro e prata e alimento. Mas no sentido figurado, não carregue as coisas que o inimigo, você lutou contra o inimigo, você batalhou. Mas eu vou ter dó dele, eu vou deixar ele tentar mais uma vez. Corte o mal pela raiz. Não aceite, se é inimigo, se é mal, se o Senhor falou. Não seja você juiz das pessoas, não seja você delegado quanto às coisas. Eu acho que ele vai mudar, eu acho que ele vai ser bonzinho. Pecado é pecado, tem que ser cortado pela raiz. E se Deus falou assim, corta, é para cortar, é para aniquilar, não é para render conversa. Extermine totalmente. E sem culpa, desfrute dos bens. Parece pesado, parece meio cruel, né? Assim, vou acabar com o inimigo, vou pegar o bem dele e vou usufruir do bem dele. Abra a palavra de Deus em Provérbios 13, 22 comigo, irmãos, por favor. Para ver que é tudo Bíblia e não sou eu. Aleluias por isso. Provérbios 13, 22. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. No conhecimento antigo, das versões antigas, né? O ímpio ajunta e dá para os justos. Tem muito ímpio trabalhando e juntando. Tem muito ímpio vivendo as madrugadas, trabalhando, se esforçando para conquistar coisas e bens, para conquistar fama e qualquer coisa que este mundo oferece. E num determinado momento, se for da vontade do Senhor, se aquilo for acrescentar alguma coisa na sua vida, no seu ministério, se for te ajudar a fortalecer de alguma forma, o Senhor vai fazer como fez com os cananeus, heveus, jebuseus. Tira.
e dá para o justo. A palavra fala. O ímpio ajunta. E Deus, no tempo oportuno, para quem Ele conhece o coração e que é justo diante dEle, Ele abençoa o justo. Então não é para ter dó de usufruir daquilo que Deus deu. Porque se Deus tirou de alguém, Ele tirou com justiça. Deus não é injusto. E se Ele te coloca no lugar, mas eu e fulano na promoção. E eu não sei por que eu fui promovido. Eu acho que eu vou deixar o fulano, né? Porque ele tem filho, por não sei o que. Deus deu para quem? Você orou, você buscou, o Senhor te deu a promessa que você estaria lá? Usufrui sem culpa. O Senhor é Deus para cuidar de todos eles, de todos nós. Então, se tem um lugar que Deus te mandou ocupar, ocupe. Sem preocupação quanto aos que não ocuparam. Só tem um primeiro lugar nos concursos, só tem um primeiro lugar em qualquer coisa que você vai batalhar. Não tenha vergonha de usufruir os benefícios do Senhor. Porque se Ele te deu, querida, é com graça e misericórdia que Ele te deu. Então, para poder nós finalizarmos o assunto, o povo, ele quer a libertação, mas ele não quer fazer parte do plano de ação de conquista. E aí, então, eu entendi isso há um tempo atrás, eu preguei aqui na igreja, que o Senhor havia me dito há uns 10 anos atrás, não sei, que eu escreveria um livro. Eu fico pensando assim, o que será que eu pensei? Que ia sair pronto? Eu ia ter que enfrentar o sono, o cansaço, eu teria que dedicar para estudar, eu teria que abrir mão de passeios, de coisas, para poder dedicar a isso. E o tempo vai passando, e o que o Senhor me prometeu, eu não segui em direção, no caminho, lutando contra os meus inimigos da procrastinação, do medo, da insegurança, do não ter que dedicar. São os meus inimigos que estavam me impedindo de cumprir e viver a promessa que o Senhor tinha para mim. E eu paro no tempo, esperando, será que o livro desça, escrito do céu? Qual é a promessa que Deus te deu? É preciso que caminhe em direção a ela. E aí então nós queremos o benefício, mas não queremos enfrentar os nossos inimigos, que nos impedem de conquistar. Vai ter luta, vai ter batalha, mas o Senhor já garantiu vitória. Quanto tempo eu vou gastar para escrever esse livro? Eu não sei, mas vai acontecer em nome de Jesus. Porque eu agora decidi viver em direção à promessa do Senhor para mim. Isso é um dos exemplos simples, irmãos. Quantos outros você tem na sua vida? De promessas de garantia de sustento, de garantia de família, de vidas salvas na sua casa. Qual é a direção que você tem caminhado e rumo àquilo? Crendo que ali na frente, mesmo que venham inimigos, você vai crer e o Senhor vai te responder. E a vitória chegará. E você vai usufruir do benefício daquilo. Agora pensa bem, depois que escrever o livro, começar a vender, eu estou com dó, vou querer receber o dinheiro do livro. Não, qual que é? Eu vou sim. Vou querer sim usufruir do bem daquele sacrifício que foi lutado por uma promessa que Deus tinha me dado. Amém, irmãos? É preciso que a gente aprenda a usufruir disso. Quais são as pessoas que estão desejosas de estar na brecha? De batalhar por aquele lugar. É preciso que vençamos as autoridades espirituais das nossas almas, para depois seguirmos em direção às conquistas físicas. Eu estou repetindo porque essa é a mensagem que eu quero que fique. A promessa que o povo tinha era de um grande lugar, do povo de Israel. Eu vou enviar vocês para uma terra vasta, onde mana leite e mel. Mas a passagem é muito clara. Tinha gente morando lá. E aí então, a pessoa podia falar assim, chegasse na frente da terra e falasse, fulano aqui, sai daí, vaza, porque esse lugar é meu, Deus me deu. Tô aqui. Não, pode sair, por favor, dá licença daí que esse lugar é meu. Ele se chama inimigo. Inimigo não vai dar licença, não. Vai ter que entrar e guerrear e tomar posse do que Ele te deu, porque você crê que o Senhor te deu. E se Ele te deu, não arreda o pé. Não arreda o pé. Empurra, cidadão, sai para lá que esse lugar é meu. O Senhor me deu. É estranho demais pregar isso, porque tem pessoas que podem pegar e se levar para um outro extremo tão intenso. Mas eu estou dizendo de uma atitude de fé, irmãos. De confiança, de ousadia, de se colocar no lugar que o Senhor falou. Não deixar que alguém tire você de lá, mas ao contrário, tira a pessoa de lá, porque o tempo dela já passou.
ela não obedeceu, ela não cumpriu, o tempo passou, agora é o seu tempo. E o povo de Israel também não obedeceu e foi tirado também. Lá na frente tem a história, mas tudo bem, vamos terminar. O Senhor não deu esse lugar para o povo de Israel só porque Deus é cruel. Agora eu quero, tira você daqui e põe você lá. Agora tira você lá. Não, não é isso. Deus fala assim, andares comigo, se estiverem em comunhão comigo, se obedecerdes a minha voz, tereis a minha proteção, eu guardarei, eu conduzirei, eu abrirei portas. Mas aqueles que se rebelam, que vão contra, que não seguem a minha vontade, não vão ter a minha bênção. É claro assim. E as pessoas reclamam porque não têm, porque não conquistaram, porque não saem do lugar. Observem as suas vidas, se elas estão realmente em retidão diante do Senhor. E caminhando em rumo ao que o Senhor prometeu. Amém, queridos? Você está feliz onde Deus te colocou? Você reconhece que tudo vem do Senhor? Tudo que você conquistou até hoje veio de Deus? Ah, sim. E aí eu te pergunto, quantas gerações depois de você continuarão defendendo o lugar que você conquistou? Vamos usar o exemplo normal da terra, que o povo de Israel conquistou. Conquistaram, tomaram posse, sentaram, montaram suas casinhas lá. Aquela geração feliz e consciente de que o Senhor os capacitou para lutar, deu a vitória e deu a posse. Quantas gerações futuras será necessário para que se esqueça que aquele lugar foi Deus que deu? Que se esqueça que aquele lugar foi conquistado na luta e na guerra, até que se abra a mão da promessa. Então, além de você batalhar por aquilo que Deus te prometeu, é preciso que nós instruamos os nossos filhos a ver que toda a conquista que nós tivemos foi o Senhor quem deu. E que eles não devem trocar por um prato de lentilha. E que eles não devem trocar por alguma coisa temporária. As bênçãos do Senhor precisam ser preservadas. Ensine seus filhos a reconhecer essas bênçãos e lutar por elas. Porque se algum inimigo em determinado momento, já morreu o pai, já morreu o avô, já tem outras gerações, e que eles vierem tomar conta daquele lugar. Opa, alto lá! Esse lugar aqui foi Deus quem deu. Nos garantiu vitória. Os meus pais, os meus avós, os meus bisavós lutaram contra os inimigos, que Deus nos garantiu vitória. Ninguém entra aqui. Mas quantas gerações lembrarão desse Deus? Então não basta apenas eu conquistar, mas eu também perpetuar a palavra do Senhor, o nome dEle e as conquistas que Ele tem feito em suas vidas. Para que os filhos não façam no futuro como Moisés falou, Êxodo 3:13, já li isso aí com vocês. Que ele manda então Moisés ir até o povo de Israel e fala assim, olha, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E se eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Quando seus filhos e seus netos forem confrontados contra o inimigo para roubar as bênçãos que já foram conquistadas por vocês, em Deus, eles saberão dizer qual é esse Deus? Eles saberão nomear quem é esse Deus? O próprio Moisés pergunta, quem é? Eu vou falar o quê? Que eu sei quem. Quem foi que deu mesmo essa bicicleta para você, pai? Quem foi que deu? Quem foi mesmo, pai, que te curou? Quem foi mesmo, mãe, que te libertou disso ou daquilo? Seus filhos precisam saber, irmãos, qual é o Deus e o nome dele. E continuar temendo a este Deus. E para terminar, Êxodo 3:19 fala assim, não há libertação sem que uma forte mão o liberte. É preciso que nós continuemos a crer que todo o trabalho de conquista, de libertação da nossa alma, de promessa, de caminho e de conquista, só aconteceu porque uma forte mão entrou em provisão. Uma forte mão entrou em nosso favor. Uma forte mão colocou para que aquilo tudo acontecesse. Amém, queridos? Creia então na sua libertação contra o inimigo. Creia nas promessas que Deus fez para você. Vislumbre, quando o inimigo se levantar, todos os benefícios que você vai usufruir quando ele vier contra você. Pode vir, filho. Não, mas eu vou lucrar isso, hein? Depois que eu passar para essa situação, eu vou vencer o medo, eu vou vencer a minha angústia, eu vou vencer minha depressão. Porque na hora que eu enfrentar essa situação e esse inimigo, eu vou ter coragem, vou ter força para viver dessa forma. Levante. O levante do inimigo
vai gerar conquista para a sua vida. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Ele se fez libertação por nós. Ele nos prometeu que viveríamos para sempre, a promessa dele. Jesus também enfrentou o inimigo, queridos. Ele também enfrentou, lutou e derrotou a morte. A morte era o pior dos inimigos naquele momento de carne, em que Jesus era carne. Ele não fugiu, ele tinha uma promessa de que morre, ressuscita e salva todo o meu povo. Ele precisou enfrentar o inimigo. Mas quando ele enfrentou a morte, ele ressuscitou, ele também conquistou todo o benefício. Ele foi lá e tomou a chave da morte. E ele conquistou o benefício que estava na mão do inimigo. E ele hoje usufrui, Jesus usufrui do benefício que ele roubou, que ele tirou da mão do inimigo, que ele venceu o inimigo. Amém, queridos? Ele hoje usufrui e fala para você, não desiste desse bem. Ao contrário, viva esse bem que eu conquistei para você. Desfrute desse bem, foi uma batalha intensa. Eu criei, eu fui atrás, Jesus fala, eu batalhei contra o inimigo que eu conquistei, eu dou a você. Não se arrependa de usufruir do benefício da salvação. Não se entristeça, não arrede o pé de vivê-lo. Foi com sacrifício de sangue que ele fez. Ele enfrentou os seus medos, ele chorou, ele suou sangue, para que hoje pudéssemos usufruir do benefício que ele tirou da mão do inimigo. Deus nos abençoe.